Retrosarco. Memórias de uma escola. Olá, bem-vindos a mais um episódio Retrosarco. Hoje vamos falar sobre o edifício da melhor escola do país e a sua deterioração. Temos conosco alguns convidados para nos esclarecerem sobre o tema, mas antes disso, vamos a uma breve introdução. A escola secundária João Gonçalves Arco existe há 70 anos e o seu edifício foi construído entre 1936 e 1968. Algumas partes mais recentes, outras mais antigas, tendo sofrido remodelações entre 2007 e 2008. A intervenção caracteriza-se pela remodelação das instalações existentes, ao nível do reordenamento de compartimentação, aplicação de revestimentos interiores e exteriores que se enquadram nos novos parâmetros de exigência e qualidade, bem como na intervenção da superestrutura, remodelação integral de infraestruturas elétricas e mecânicas, de telecomunicações, de águas e esgotos. A intervenção inclui ainda a construção de novos edifícios que respondem a necessidades definidas no programa funcional, para os espaços dos laboratórios, cantina e loja do aluno, bem como uma intervenção integral nos arranjos exteriores da escola. Desse modo, ao longo dos anos, o edifício acabou por se deteriorar devido a agentes de meteorização e erosão. De modo a compreender um pouco mais sobre a deterioração da escola, realizamos uma observação e análise de diferentes locais. Agora eu vou passar a uma das convidadas. Obrigada, Luana. O edifício da escola sofreu processos de meteorização química. Estes consistem na transformação dos minerais das rochas em novos produtos químicos, devido sobretudo à ação da água e dos gases atmosféricos. A meteorização química incluiu várias reações químicas, como a dissolução, que ocorre em reação com água e em que as ligações dos íons são quebradas, formando íons solúveis. A hidratação ou desidratação, processos opostos, mas ambos envolvem a combinação química de minerais com a água, hidratação, ou remoção de outros, desidratação. Sendo que, na hidratação, verifica-se um aumento do volume que oscila na desintegração das rochas. A hidrólise, em que, a partir de íons vindos ou da água ou de ácidos, há substituição dos cations da estrutura do mineral, originando íons insolúveis, formando novos minerais. E oxidação ou redução, processos dependentes um do outro, pois um não consegue suceder sem o outro, sendo que, na oxidação, um átomo ou íon perde eletrões e na redução há ganho de eletrões. Visto que normalmente em Portugal, especialmente no Norte, o tipo de rocha utilizado para a construção é o granito, o processo de meteorização química, que degradará mais a escola, será a hidrólise do feldespato. Além disto, acontecem também os processos da meteorização física, que fragmentam a rocha em pedaços cada vez menores. Estes resultam da ação da água, do gelo, do calor, dos seres vivos, dos minerais e da pressão. A hidroclastia, a ação da água, consiste na entrada de água nas rochas e, com as mudanças de períodos secos e úmidos, o volume das rochas muda. Isto cria tensões que formam diaclases. Em tempos secos, a evaporação da água da chuva faz com que as rochas diminuam de volume e apareçam mais fendas. Quando a temperatura diminui, a água nas fendas congela e aumenta de volume. Isto aumenta a pressão nas rochas, alargando fendas ou criando novas. Crioclastia, a ação do gelo. A termoclastia, a ação da temperatura, resulta da variação de temperatura, levando ao aumento e diminuição do volume das rochas. A bioclastia resulta da ação dos seres vivos. Já na haloclastia, a ação dos sais, a água com sais minerais entra nas fendas das rochas e somente a água evapora. Os sais, como a halite, cristalizam. À medida que os cristais aumentam de volume, exercem pressão nas paredes das fraturas, aumentam das mesmas. Por último, a ação da pressão, pois as rochas que se formam em profundidade estão sujeitas a grandes pressões. Quando esta pressão diminui, por exemplo com o desgaste das camadas superiores, as rochas expandem, fraturam e podem formar fendas. Após a meteorização, inicia-se a erosão, que corresponde à remoção dos sedimentos. Enquanto a meteorização atua no local onde a rocha está, a erosão envolve o deslocamento desses materiais, que é provocado por agentes erosivos, sendo os mais comuns a água, o vento, os seres vivos e a gravidade. Os sedimentos eruditos passam, então, pela fase de transporte, sendo deslocados por esses mesmos agentes ao longo de diferentes distâncias. Durante o transporte, os fragmentos podem continuar a desgastar-se, tornando-se menores e mais arredondados.
Quando a energia do agente transportador diminui, ocorre a deposição. Os sedimentos acumulam-se em bacias sedimentares, como leitos de rios, lagos, oceanos e desertos. Esta acumulação não é aleatória. As partículas maiores depositam-se primeiro e as menores continuam a ser transportadas até que a energia acabe. Finalmente, com o passar do tempo e com a acumulação de mais camadas de sedimentos, ocorre a diagênese. Esta etapa é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que transformam os sedimentos depositados, como areia ou silt, em rochas sedimentares consolidadas, como arnito ou siltito. À medida que mais camadas de sedimentos são depositadas umas sobre as outras, o peso das camadas superiores comprime as inferiores. Isto reduz o espaço entre os grãos e expulsa a água presente nos poros. Este processo chama-se compactação. Simultaneamente, ocorre a perda progressiva de água e a precipitação de substâncias dissolvidas, formando-se um cimento que liga os sedimentos entre si, sendo este processo a cimentação. Portanto, a meteorização é o ponto de partida. Sem ela, não haveria sedimentos para que a erosão, o transporte, a deposição e a diagênese pudessem atuar. Juntos, estes processos formam um ciclo sedimentar, fundamental para a dinâmica da crosta terrestre e para o registro geológico da história do planeta. Após a análise do edifício da Escola João Gonçalves Arco, podemos concluir que, devido a condições climáticas, como a chuva e alterações de temperatura, ele se deteriorizou ao longo do tempo, sofrendo diversos processos de meteorização química e meteorização física e erosão. Obrigada por assistirem mais um episódio.